Muito bem, prefeito Rogério Andrade falando com a imprensa agora após a primeira reunião desse conselho emergencial que foi criado em Santo Antônio de Jesus por conta da pandemia do coronavírus nesta última semana, prefeito. A avaliação que o senhor faz desse encontro, o que o senhor poderia destacar desse diálogo primeiro que aconteceu hoje? Primeiro eu queria dizer que a reunião do conselho que nós criamos, um conselho comunitário, foi bastante exitosa, com a participação de quase todos os integrantes, conforme a lei orgânica municipal preconiza. Só faltou uma representatividade, muito participativo de verdade, e nos surpreendeu positivamente, muito positivamente. Nós sabíamos da importância dessa medida de reunir os diversos segmentos da sociedade de Santo Antônio de Jesus para que esses segmentos todos pudessem nos auxiliar nas decisões daqui para frente, mas eu confesso que foi muito mais positivo do que o que eu tinha imaginado quando nós, do gabinete de crise, resolvemos usar a prerrogativa de criar o conselho comunitário e reunir para nos auxiliar nas decisões. Foi muito participativo e muito positivo. Prefeito, a respeito do comércio de Santo Antônio de Jesus, o primeiro decreto termina agora dia 6, segunda-feira. Como é que fica a situação do comércio de Santo Antônio de Jesus? Decidiu nesta reunião com várias pessoas, prefeito? Na verdade, esse conselho ele tem a finalidade de auxiliar o prefeito, mas ele não é deliberativo. O conselho não decide, mas auxilia, e as falas todas as representatividades tiveram a possibilidade de fala, e todas as falas contribuíram com certeza e decisivamente para que nós agora possamos nos debruçar sobre o problema e tomar as decisões daqui para frente. Então, daqui a pouco nós vamos reunir o gabinete de crise, após a reunião da comissão, colher checar, observar todas as ponderações, e a minha ideia é tomar uma decisão acerca dos próximos passos, se possível, ainda hoje de noite, sexta-feira. Bem, prefeito, a sugestão do governador Rui Costa durante esta semana de que as cidades que não têm casos comprovados de coronavírus voltar a abrir o comércio gradativa ou totalmente, pode ter sido também um fator de relevância para os diálogos que foram feitos nessa reunião de hoje, ou pode ainda ser o fiel dessa balança, pode vir a ser o fiel dessa balança para essa decisão que o senhor pretende elencar? Não tenho nenhuma dúvida que o nosso maior desafio é encontrar a medida mais equilibrada possível, porque nós estamos diante de duas crises graves, que é a crise da saúde e a crise econômica. Então são duas crises que estão a cada dia se acentuando mais, ambas. Tanto a crise de saúde está acentuando. Na Bahia, por exemplo, a cada 3 dias dobra o número de casos, a cada 3 dias dobra o número de casos na Bahia, e a crise econômica se acentuando cada vez mais, e o próprio município já sentindo fortemente o reflexo dessa paralisia, tanto do comércio como da indústria, da economia, de um modo geral. Então são duas crises que nós estamos tendo que administrar, crises duras ao mesmo tempo, não tem sido nada fácil, e a nossa ideia é, à medida que os casos não venham sendo confirmados em Santo Antônio de Jesus, que o município vá flexibilizando. Já flexibilizamos no primeiro momento, quando publicamos um decreto suspendendo as atividades comerciais e empresariais e excepcionalizando alguns comércios e alguns setores que nós julgamos naquele momento essenciais. Depois nós voltamos a flexibilizar, permitindo que as autopeças, oficinas, restaurantes nas BRs pudessem funcionar também, e a tendência é que a prefeitura vá flexibilizando paulatinamente
mas não posso aqui, nesse momento, nessa entrevista, dizer já antecipadamente o que é que nós decidiremos no gabinete de crise, mas a ideia é continuar flexibilizando aos poucos. Bem, então isso quer dizer, prefeito, que não terá um novo decreto para que o comércio prorrogue, que se estenda o fechamento do comércio? Não, com certeza absoluta terá um outro decreto que eu pretendo publicar amanhã, mesmo sendo sábado, pretendo publicá-lo amanhã. Esse decreto será elaborado logo após dessa entrevista, logo após dessa reunião aqui nossa, desse bate-papo, dessa oportunidade que eu estou tendo de dialogar mais uma vez com a população de Santo Antônio de Jesus, lembrando que eu tenho um comerciante dentro de casa, da família, meu irmão é comerciante aqui na cidade, eu tenho uma pessoa que eu tenho consideração como se fosse meu segundo pai, que é comerciante na cidade, é dono de hotel, é dono de restaurante, então tenho acompanhado de perto a dificuldade que as indústrias estão passando, que o comércio estão passando também, mas por outro lado eu tenho acompanhado de perto o sufoco já do Hospital Regional, antes mesmo de termos um caso sequer. A gente já percebe na fala do representante do Hospital Regional que bastou o município flexibilizar um pouquinho, isso já refletiu nas ocorrências no Hospital Regional. Ouvi a fala da superintendente da Santa Casa de Misericórdia na mesma linha, da dificuldade da Santa Casa, que já está praticamente superlotada, que os casos, mesmo que não estão ainda confirmados, mas de pessoas com determinados sintomas semelhantes já começam a aparecer com mais intensidade. A Santa Casa já praticamente superlotado. Então nós vamos buscar mais uma vez, e agora mais do que nunca, ouvindo democraticamente esses conselheiros, esses auxiliares, esses segmentos tão importantes para a nossa sociedade, tomar uma decisão bem balizada, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, para que ao mesmo tempo que a gente vá pensando na flexibilização, a gente continue priorizando, repito, a vida, a saúde das pessoas. Prefeito, caso o senhor, junto com as outras partes que irão ter essa reunião que o senhor acabou de falar, optem pela flexibilização, ou seja, liberar mais segmentos do comércio e dos negócios para funcionar, quais sugestões foram dadas durante a reunião dessa tarde, por exemplo, se o senhor puder exemplificar, de alguns setores que poderiam voltar a funcionar, independente da decisão que o senhor possa tomar? Hoje surgiram várias ideias. A ideia de funcionar o comércio na sua totalidade, a ideia de funcionar o comércio parcialmente, um turno, a ideia de liberar nesse primeiro momento apenas o segmento industrial, já que as cidades, mesmo que já existem os casos confirmados, não pararam a indústria em nenhum momento, Salvador, Feira, Camaçari, a possibilidade de não liberar absolutamente nada, de manter o decreto como está até aqui, manterem os decretos como estão até aqui. E existem várias opiniões, de diversos pensamentos. Então nós vamos agora sentar de uma maneira muito tranquila, muito embora já tenha mais ou menos uma noção do encaminhamento que nós daremos, mas sentar de uma maneira muito tranquila para tomar uma decisão até um pouco mais tarde, e amanhã com certeza a imprensa tomará notícia não só do conteúdo do novo decreto, mas de outras ações, outros posicionamentos, outras decisões que a Prefeitura de Santo Antônio deve comunicar à sociedade até o dia de amanhã. Dr. Leandro Lobo, secretário de Saúde, estava presente também na reunião desta sexta-feira à tarde. Gostaria que o senhor falasse, se foi elencada nessa reunião também, a opinião das representatividades sobre as providências que Santo Antônio de Jesus vem adotando até agora com relação ao setor de saúde para o combate à pandemia. Sem dúvida. O secretário pôde fazer essa explanação, ficou de passar para todos os conselheiros um apanhado de tudo isso. Aliás, ele já levou isso, ficou de distribuir com todas as medidas que o município tomou até aqui na direção
de trabalhar para diminuir a possibilidade de que a nossa cidade seja afetada. Posso dizer que das 17 cidades acima de 100 mil habitantes na Bahia, só 4 ainda não tem casos registrados. Santo Antônio é uma das 4, mas também nós podemos dizer, o secretário pôde dizer, das limitações que os municípios do Brasil estão atravessando. Hoje, todo mundo já é do conhecimento de todos, uma carga com equipamentos de proteção estava saindo para o destino à França, e no aeroporto os Estados Unidos acabou pagando 4 vezes mais nessa carga que ia para a França, e essa carga foi desviada, e diante da dificuldade que o mundo está vivendo de conseguir os equipamentos de proteção. É um problema mundial. Até os países de primeiro mundo, até os países desenvolvidos, até os países ricos do mundo estão tendo dificuldade, a ponto de existir o risco de uma crise institucional entre a França e os Estados Unidos por conta do que houve. Aqui na Bahia não foi diferente. O governador falou, o secretário também, que o Estado tinha, o Brasil, a nação, adquirido, e se não me falha a memória, porque li tanta coisa hoje, a Bahia também tinha adquirido, se eu não me engano, da China, e depois houve o cancelamento da empresa que venceu a licitação. Então a dificuldade que os poderes todos estão enfrentando, e a dificuldade estrutural é muito grande, do Brasil, do Nordeste, da Bahia, de Santo Antônio, das cidades vizinhas todas. A dificuldade é muito grande do ponto de vista financeiro. Até o momento não chegou absolutamente nada para os municípios da Bahia, tanto o governo federal quanto o governo estadual. Até aqui, eu acho que todos estão trabalhando para que chegue, e haverá de chegar, mas até o momento não houve ainda, nenhum município recebeu nenhum tipo de auxílio, com a arrecadação despencando. Então é uma situação devastadora. No mesmo tempo que o município precisa investir em ações da área de saúde, a arrecadação cai, de forma que é um cenário muito complexo, mas nós vamos seguir trabalhando, haveremos de atravessar essa tempestade, todos de mãos dadas, com a ajuda de todos, pedindo a Deus todos os dias que nos abençoe, pedindo a Deus todos os dias que nos proteja. Então nós haveremos de continuar nessa linha, trabalhando, priorizando a vida das pessoas, priorizando a saúde do ser humano, dos nossos munícipes, do rico e do pobre, do patrão e do empregado, e também, claro, dentro do possível, observando essa crise econômica. Prefeito, são várias pessoas, inclusive, aqui falando com a gente, já que a gente também está aqui ao vivo no Instagram, na live do Gigante da Notícia. Muitas pessoas perguntando, vai abrir ou não o comércio segunda-feira? Quais foram os segmentos que participaram desta reunião hoje durante o final da tarde, início de noite, aqui no Shopping Taguari, prefeito? Primeiro é importante dizer que não foi o prefeito,